Bom, pessoal, esse é o último livro analisado esse ano e esse é da UEL, né? Então, é um livro de 12 contos e o próprio título já fala de histórias que não são nada agradáveis, porque todas elas falam de um destino trágico, uma morte, uma situação bastante constrangedora, de muita desilusão. Ou seja, o autor abordou como que é a vida miserável, de morte, de tragédia, de descontentamento, de pessoas desiludidas completamente na África, mais especificamente em Moçambique, né, que é a terra do Mia Couto. Mia Couto não é uma mulher, tá? É um homem, tá? E essa literatura é uma das obras de literatura africana, está sendo cobrada aí na UEL também. Então, UEL, Unicamp e FUVEST, esse ano, as três investiram em literatura africana, né? E duas delas também, Mia Couto. E o segundo, aliás, é o Pepetela com o Mayombe. Então, a primeira história são contos muito curtos, né? Mas você vai perceber que eles têm uma trajetória muito trágica, muito deprimente. Ele não é nada feliz, né? O primeiro conto, ele é um conto assim surpreendente. É um casal muito pobre que eles não têm mais perspectiva de vida, eles sabem que já estão doentes, querem morrer, estão pedindo para morrer já, né? Mas o marido resolve fazer uma coisa surpreendente. Ele fala para a mulher que ele não quer ver a mulher morrer antes dele, porque ele vai ficar triste, ou se ele morrer antes, então ela vai ficar desamparada. Então ele fica mais preocupado com a mulher do que com ele. Então, o que ele faz? Ele diz que vai matar a mulher para que ela não fique sofrendo se ele morresse antes. Aí ele começa, então, o plano dele, mas ele não conta nada para a mulher, porque ele acha que a mulher está, assim, satisfeita com a atitude dele, de morrer primeiro. E ele começa a cavar a cova, só que essa cova, ela demora muito para ele cavar, e ela é desgastante. E como ele já está bem velho, à medida que ele vai cavando essa cova, ela percebe que ele vai ficando cada vez mais fraco, e no final da história, ele acaba morrendo antes dela, que era justamente o plano dele, porque o que ele não queria era vê-la morrer antes dele. E ele conseguiu o que ele planejava, né? A segunda história é o último aviso do corvo falador. Essa é uma história até engraçada, né? Mas ela tem uma conotação assim meio irônica e ao mesmo tempo engraçada, né? Porque é a história de um homem que se chama José Paraza. E ele estava com uma tosse que ele escarrou um pássaro, um corvo. E esse corvo, a partir do momento que ele escarrou, ele começou a falar. E o corvo fazia adivinhações. Lógico que era uma enganação, né? Mas você tem que ver o seguinte: este daqui, o número 3, o número 4, o número 8... um pouco do número 9 também, número 10. Eles são contos que falam de uma realidade fantástica. Eles não é uma coisa comum. Então, por que ele apostou mais em realidade fantástica? Pelo seguinte, o autor está fazendo uma crítica, porque o país vive em estado de guerra. E a guerra, ela é por si só já uma coisa assim horrível, e embora ela seja real, embora ela seja uma coisa factível, quer dizer, um fato, né? É mais fácil você acreditar num sonho um sonho fantástico
do que você acreditar na própria realidade da guerra. Como que o homem promove uma guerra. Então fica mais suave, vamos dizer assim, né? Acreditar numa realidade fantástica, como essa daqui do pássaro que sai da boca do homem, do que você acreditar que o homem é capaz de matar numa guerra. Embora isso seja, ou melhor, se tornou comum, não é que seja comum, né? A vida foi banalizada. Então, essa banalização da vida é contraditória a justamente a realidade fantástica que ele promove. Mas a história é muito engraçada. E nessa história, há uma mulher que perdeu o marido e se casou com outro. Mas ela vive atormentada, porque esse outro, ele não dorme de olho fechado, ele dorme de olho aberto, e ela fica assustada com essa situação, porque ela fica, de noite, ele toma atitudes que parecem de um animal, ele desce da cama, começa a rastejar, faz micagens, e ela fica assustada com isso. E ela está achando que ele está recebendo o espírito do marido dela que morreu. Então ele pega ela vai consultar esse José, que é o dono do corvo, e ela pede para ele fazer alguma coisa. Aí o corvo vem e pousa no ombro dela, e ela fica preocupada se o corvo vai fazer cocô em cima dela. E ele diz que não, e que ela fique quieta, porque o corvo precisa se concentrar para poder falar o que está acontecendo. É tudo mentira, lógico. Aí o homem... o corvo fala algumas coisas, mas não é que fala, ele dá uns grasnados. E ela fala, o que ele está falando? E ele pega e inventa uma história, dizendo que é o marido dela mesmo, que está bravo, porque ela está casada com outro, e agora ele está com frio, lá do outro lado da vida. E ele precisa de roupas, muitas roupas. Aí, imediatamente, ela vai... e enche uma mala com muitas roupas, paletós, gravatas, cuecas, enfim. E ela traz um monte de roupa para ele. E falou, o senhor vai mandar para ele lá para onde ele está? Falou assim, agora mesmo, porque ele está com muito frio. Mas, no fim, a história é bem o contrário, porque essas roupas são para o próprio dono do corvo, que é um sem vergonha de um safado, e... depois, o novo marido dela vai andar na cidade e encontra o homem usando as roupas dele, que eram do novo marido dela. Imediatamente, todo mundo descobre que ele era um farsante e que isso não era verdade, que o corvo não falava porcaria nenhuma e que era tudo uma enganação. E, imediatamente, quando eles vão procurá-lo para prendê-lo, para torturá-lo, para dizendo que descobriram a verdade, ele já sumiu, desapareceu e o corvo morreu. E a história termina aí porque é uma história de enganação. Bom, a terceira história eu não vou comentar com vocês porque, sinceramente, eu não li essa história, não tenho conhecimento de como ela acontece, mas, novamente, é um realismo fantástico. A única coisa que deu para perceber é que um boi explodiu. E esse boi trouxe algumas diferenças para a cidade, coisas boas para a cidade. Mas eu não terminei de ler, então não posso comentar com vocês, tá? Os Pássaros de Deus é uma história muito bonita de sofrimento, muito sofrimento, né? Porque é um homem que tem que manter a família, e essa família está passando fome, e é muita seca, e ele vive tentando pescar peixes no rio, e ele vive no rio, em cima da canoa. Mas aí pousa um pássaro nessa canoa, e ele fica olhando para esse pássaro, assim, ele fica admirado, e como ele tem um porte mais ou menos grande, parece uma garça, uma coisa assim, ele recolhe esse pássaro, leva para casa, aprisiona, e ele acha que esse pássaro é um presente de Deus. Aí a mulher dele fala assim, mata esse pássaro e dá para a gente comer, porque nós estamos passando fome. E ele acha que não.
e o pássaro ele precisa de uma companheira, então ele pede e aparece uma companheira para esse pássaro, e a mulher já está ficando quase louca, porque não tem o que comer dentro de casa, e ele fica alimentando esse pássaro, que ele acha que é um presente de Deus. Na verdade, a história é um pouco de fanatismo que leva o homem à loucura. E esse conto, ele tem uma semelhança com o conto A Terceira Margem do Rio, que é do Guimarães Rosa, que também é da mesma forma. Só que lá é o contrário. O pai abandona a família para viver em cima de uma canoa no rio. Aqui é o contrário. A família, vendo que ele chegou à loucura de viver em cima dessa canoa, e praticamente ele não sai dessa canoa, então a família é que abandona o marido, e não o contrário, que é o pai que abandona a família, e o marido que abandona a família, né? Esse foi o único conto que eu achei um filme que tem uma animação que dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é a história. Aí o Arthur vai passar para a gente, só para a gente ter uma ideia da imagem dessa história. Mas é muito curtinho, tem 1 minuto e 25. Vocês viram que ele é bem simplesinho, né? Bem curto, tal. Como a história também é muito curta, mas pelo menos deu a ideia de você visualizando, você lembra a hora da história, né? E a cena final, quando ele chora, é que a família já foi embora, abandonou ele ficou sozinho, e ele achava que o pássaro iria trazer chuva. Vocês viram que pinga um pouquinho de chuva, mas é uma chuva muito rala, e ele acha que Deus não quer atendê-lo, porque não vai chover, e eles não podem plantar, não têm o que comer, então eles sofrem muito com essa situação. E o pássaro não quer dizer nada, ele não trouxe nada, mas é um fanatismo religioso dele, em que ele, por causa disso, ele é levado à loucura. Então ele é abandonado pela família dele. Agora, a número 5 eu também não li, não conheço a história, mas é uma biografia entre um homem e uma mulher. Número 6 é uma história muito bacana de um homem que assassinou a sua própria esposa. Só que a maneira como ele vai contar essa história é o mais bacana ainda. A história ela é dividida em 4 partes, que são cartas que ele escreveu para o delegado, porque ele foi preso por causa da mulher que ele matou. E ele vai explicar por que ele matou essa mulher. Então, a história é assim.
A história está dividida em 4 partes, porque são 4 cartas. Ele escreve cartas para as pessoas, explicando o porquê que ele matou essa mulher. E a história é mais ou menos assim. Ele quer provar que ele não matou a mulher por nenhuma maldade, apenas para ajudá-la, porque ela e ele viviam de uma forma muito triste. Então, enfim, essa história aqui, ela tem uma semelhança com a primeira história do marido que também mata a mulher. Só que não é importante nesse livro você saber o que acontece, mas é a linguagem que o autor usa para a sua redação. Então, a maneira como ele escreve é que é o diferente desse livro, né? Por exemplo, entreguei-me eu mesmo, devido talvez o cansaço, tempo que não vinha. Posso esperar nunca coisa nada. O futuro, quando chega, não me encontra. Onde estou? Afinal, o lugar da minha vida não é esse tempo. Então, ele está dizendo que ele vive nesse tempo, mas ele não vive feliz. E essa é a primeira carta que ele manda. Na segunda carta, ele já vai mostrar como que ele matou a mulher. Ele não dormia e ela falou que ia fazer um chá para ele dormir. E nessa situação, ele acaba matando a mulher. E quando ele descobre que ela já está morta, ele diz assim: ali sentada no quintal morreu Carlota Gentina, minha mulher. Não notei logo aquela sua morte, só vi pela lágrima dela que parara nos olhos. Essa lágrima era já água da morte. Na terceira carta, ele vai fazer uma espécie de reflexão sobre o que ele fez, o porquê ele matou essa mulher. E ele teve um sonho. E o sonho, na verdade, é muito interessante, porque ele usa uma imagem que é, assim, nitidamente a ideia de que ele está tendo um pesadelo, de que ele está, assim, sofrendo pelo que ele fez, pela morte dela. E a história é assim. Terceira carta. Sonhos da alma acordaram-me do corpo. Sonhei. Ela estava no quintal trabalhando no pilão. Pilava, sabe o quê? Água. Pilava água. Não era milho, nem mapira, não tinha nada. Eram grãos do céu. Então ele chega perto da mulher e ela está socando o pilão. E o pilão faz um barulho, né? Ele usa até uma onomatopeia. Tunk, 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 tunk. E ele vai olhar dentro do pilão o que ela estava socando. E ela não estava socando nada, não tinha milho, não tinha grãos, não tinha nada. Nem café, nada para ela socar. O pilão estava vazio. Aí ele começa a entender. Aproximei, ela cantava uma canção triste. Parecia que estava a adormecer a si própria. Perguntei a razão daquele trabalho. E ela disse: estou a pilar. Pilar quer dizer socar o pilão. Esses são grãos? Falou: não, são tuas lágrimas, meu marido. Então, é a consciência dele. E aí ele chega a uma conclusão, que o barulho do pilão era o barulho do coração dele, que estava disparando de medo ou de remorso. Então, ele explica depois. Foi então que vi ali, naquele pilão estava a origem do meu sofrimento. Pedi que parasse, mas a minha voz deixou-se de se ouvir. Ficou cega a minha garganta, só que aquele tunk, 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 tunk do pilão, sempre batendo, batendo, batendo. Aos poucos fui vendo que o barulho que vinha do peito era o coração me castigando. Era a minha consciência nas paredes da minha vida. A linguagem dele é muito bonita, ele é muito poético, ele fala de uma maneira poética. Então não é um livro para você ler rapidamente e nem tampouco ler só para o caso do vestibular. É um livro que você tem que ler, parar, meditar. As frases dele são muito bem construídas.
Então você tem que parar e repensar o que ele escreveu, porque ele faz você meditar naquilo como uma forma poética. E na última carta, ele vai dizer que ele vai se arrepender, mas, na verdade, ele vai tentar argumentar que ele fez um favor para a mulher, porque ela sofria também, e ele também, os dois passavam fome, desespero, e ele então fez um favor em matar, né? Ele diz assim, vou ultimar aqui, já não preciso de defesa, doutor, não quero, afinal de contas, sou culpado. Mas o senhor sabe o que é da minha esposa? O que eu desconsigo não é de mim. Se Deus nos fez vivos, por que nos deixou sermos donos da nossa vida? Assim mesmo brancos somos pretos. Digo-lhes com respeito, preto o senhor também é, defeito da raça dos homens e esta nossa de todos. Então aí ele chega à conclusão de que o desespero dele é por ser negro, ser pobre, ser miserável e não ter uma vida digna de pessoa humana como ele gostaria de ter. Então ele, na verdade, está justificando o seu crime, né? Mas não é por causa disso que ele poderia matar a mulher, é lógico, né? Bom, esta outra história aqui é uma outra história também muito bem feita, que eu fiquei assim admirado. Saíde, o lata de água. Esse homem, ele é alcoólatra e ele não é casado. E ele está voltando para casa e ele acha que ele decidiu ter um filho. Aí ele conquistou uma mulher que foi visitá-lo, e ele, conversando com ela, ele falou para ela assim que ele queria ficar com ela. E ele falou, e você é casada? Ela disse, não, já tive muitos maridos, mas não tenho nenhum agora. E ele então pergunta para ela se ela quer ficar com ele. E ela aceita. Só que ele descobre que ele não pode ter filhos, ele é estéril. E ele encasquetou que ele quer ter um filho. E aí ele fala para ela o seguinte, que ela pode ficar grávida de qualquer homem, mas que ela tem que trazer essa criança para casa. E ela faz isso. E a hora que ela engravida, aí bate o ciúme e ele começa a espancar a mulher, dizendo que ela tinha que apanhar. E ele bate muito nessa mulher, a ponto de os vizinhos virem socorrer de tanto que ela gritava. Só que, na verdade, quando eles chegam para socorrê-la, acontece uma coisa inesperada. Ele estava batendo no nada, porque ela já havia fugido há muito tempo, e ele mesmo é uma espécie de psicose, né? Ele espancava o nada, porque, na verdade, ele descobriu que o problema não estava nela, mas sim nele, porque ele não podia ter um filho, e ela fez tudo o que ele queria. No entanto, ela o abandonou porque ela pegou a criança e fugiu, e ele ficou sozinho. Só que ele se acostumou a bater nela, que ele batia no nada, dizendo que era a única forma dele poder extravasar o ódio que ele tinha dele mesmo. É uma história bacana, bem psicológica mesmo. Essa daqui também é uma história que é realismo fantástico, tem um pouco a ver com essa daqui, que é a história de um homem que vê uma baleia e ele espera essa baleia chegar, porque, na verdade, essa baleia vai trazer grandes coisas. Ele imaginava, segundo a ideia, né, de que quando ele abrisse a boca da baleia, lá tinha muita comida, presunto, queijo, coisas assim, sonhadas, né, por alguém que passa fome. Então, qual que é a ideia? Como a baleia é um ser muito grande, fantástico, ela vai aparecendo na terra, imagina. Né? Então, realismo fantástico novamente. E ele imagina que o corpo dela é recheado de grande quantidade de comida que pode satisfazer a tribo em que ele mora e que todos passam fome.
No número 9, ele vai falar também de um velho, aqui também tem a ver com essa parte aqui, vai envolver religião e água. As histórias têm mais ou menos uma semelhança entre elas, né? Esse Josias aqui, ele tem que levar eles estão fazendo uma oração para que caia chuva, porque está tendo muita seca naquela região, e eles começam a rezar. Aí ele foi escolhido para fazer uma oferenda de levar um líquido dentro da garrafa, e é um líquido que contém álcool. E ele bebe metade desse líquido e acaba bebendo toda a garrafa. E aí ele fica com vergonha, porque como que ele vai explicar que ele vai ter que levar essa água, para esse líquido, para oferecer lá para o Deus. Aí, como ele fica preocupado com isso, então ele vai até um poço e encontra lá uma água esquisita, muito suja, e vai encher a garrafa para dizer que é o líquido que eles tinham que levar lá para oferecer. No entanto, quando ele cai no poço, o poço desaba e ele fica preso lá e gritando desesperado para poder sair do poço. E na verdade depois ele é resgatado. Só que ser resgatado para ele não é uma solução, porque já que eles estavam tanto chorando pedindo água, então ele preferiria ter morrido na enchente do que continuar vivendo e depois ter que morrer na seca. Então, essa história, ela fica entre a sequência de seca e de enchente. E tem a ver um pouco com religião também, que é um pouco de fanatismo, né? A história dos desaparecidos. Essa daqui é muito interessante. 2 homens desapareceram numa enchente e eles foram dados como mortos. Mas depois eles voltaram à tribo e eles ficaram assim horrorizados porque as pessoas as pessoas achavam que eles tinham sido mortos, que eles tinham morrido. Mas quando eles voltaram, ninguém acreditava que eles estavam vivos. E eles têm que provar que eles não morreram. E o governo não acredita. Então, fica uma situação muito indefinida, porque eles são mortos, mas são dados como mortos, mas eles estão vivos. E o governo não aceita. Então, ele começa a se fazer uma crítica ao governo, que está fazendo uma indiferença para a existência deles. No final da história, eles são dados assim como, tudo bem, a situação que é dada para eles. É uma coisa até engraçada. Eles são... a pessoa fala para eles assim, a autoridade lá, né? Fala assim, tudo bem, dessa vez passa, vocês morreram, mas agora não pode morrer mais, porque tem que ficar vivo para não causar esse problema, esse transtorno para o governo. Quer dizer, é uma crítica porque a burocracia por causa de uma situação vital da pessoa, né? Essa última história, penúltima, né? Essa aqui eu não li, essa eu não posso falar nada. Essa daqui é uma história muito trágica também, de um pai que tem muitos filhos, e ele resolve vender a filha dele para uma companhia de circo. E ele quer que a menina faça contorcionismo. E a menina, coitada, ela começa a fazer contorcionismo, e ela começa a passar mal até, a ponto de vomitar. E ele não quer saber. E ele é tão obsessivo por essa ideia, de que ele vai ganhar muito dinheiro se a filha dele for entregue lá para o circo, e enquanto isso ele vai fazendo ela treinar. Aí chega o circo na cidade, e ele obriga a menina a vestir uma roupa da mãe, porque nem roupa direita ela tinha, e leva a menina para ser comprada. Só que chegando lá, o circo fala que esse tipo de atração já não é mais conveniente, porque não atrai público. Então eles ficam decepcionados, e ele fala, e agora, o que eu vou fazer? Sendo que ela estava treinada só para fazer contorcionismo. Aí o homem do circo fala assim, não, a moda agora é ter dentes de ferro, então eu preciso de uma atração que seja com dentes de ferro. Aí ele pega e vira para a menina e fala assim,
que ela precisa colocar dentes de ferro. Mas no momento que ele fala isso para ela, que ele vai pegar a menina, ele vai descobrir que ela está morta, de tanto que ele judiou dela. Então, ele é ingênuo e, ao mesmo tempo, obcecado. E isso leva à morte da menina. Enfim, esse daqui eu não vou comentar porque eu não li a história. Muito bem, então, pessoal, é isso aí. Mas eu tenho que fazer mais uma vez um apelo a vocês. Esse livro não pode deixar de ser lido, porque o que é que vai ser cobrado? Não é simplesmente o roteiro das histórias, mas principalmente a linguagem do livro, que é uma linguagem poética e muito parecida com a linguagem do Guimarães Rosa. Tá? Então, recomendo. Como a UEL vai ser daqui... Quanto tempo? 1 mês e meio? Dá tempo tranquilamente, porque eu li esse livro aí em 2 dias. Só pulei essas histórias que eu falei para vocês, porque eu tinha que dar aula hoje, porque não tinha jeito. Tá? Mas na próxima, se a gente tiver aí uma preparação para a segunda fase, aí a gente faz uma análise um pouco mais detalhada também. E vocês têm que ler o livro, senão a linguagem é bem complicada. Tá bom? Ok? Obrigado.